Amém? Provérbios de Salomão 30, versículo 12. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Senhor Deus, Pai poderoso e santo, essa é a tua palavra que será ministrada nesta noite. Fala conosco, que venhamos diminuir, Pai, mas que o Senhor cresça através de nossas vidas. Assim pedimos, assim te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu vou louvar esse louvor, depois eu ministro a palavra 16 da harpa cristã. O título desse louvor é Despertar para o Trabalho. Glória a Deus. É muito conhecido da igreja antiga, não sei se da igreja dos dias de hoje, né? Mas poucos cantam esse louvor. Pode soltar. Aleluia. Glória a Deus. Já começou cantando? Tá bom. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que Ele posso apresentar. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei, por salvo estar. Qual será a minha sorte, se no céu vazio entrar? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lá entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Glória a Deus. Tu és bendito para sempre, Senhor. Louvado seja o teu nome. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fico, glória a Deus, ao Senhor apresentar. Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Amém. Amém, amados. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai falar que existe uma geração que se considera pura, sem precisar se limpar do pecado, que se considera justa, que se considera
que não precisa ser lavada, ser remida pelo sangue do Cordeiro. E eu quero falar nessa noite dessa geração. Quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, nos evangelhos, Mateus ele vai relatar no capítulo 1, no verso 17, a respeito das gerações. Mateus diz o seguinte: de sorte que todas as gerações até Davi, são 14, de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Biblicamente falando, nós estamos na geração de Cristo. Se nós levarmos em conta que a geração daqueles que passam nesta terra, segundo os ensinos, geração são pessoas que são nascidas entre 15 e 30 anos de idade. Então, se nós olharmos aqui, tem 3 gerações aqui só nesse ambiente. Tem a geração da irmã Fabrício, que já está idosa. Eu posso classificar aquela geração mais velha. Tem a nossa geração, que vem depois da geração da irmã Fabrício, e tem agora também a geração da jovem, me esqueci o nome da Emily. Então aqui nesse ambiente nós temos 3 gerações, mas essas gerações elas fazem parte, mesmo sendo 3 gerações distintas, faz parte da geração de Cristo. Se nós considerarmos num total que uma geração pode durar, aquela geração, o tempo de vida daquela geração na terra pode durar até 100 anos, então a gente vai ver biblicamente falando o que Mateus ele vai relatar no capítulo 1, que a geração de Abraão até chegar a Davi foram 1.400 anos se passaram de Abraão até chegar a Davi. Da geração de Davi até chegar a deportação para a Babilônia, até o momento que o povo de Deus se prendeu, foi preso por conta do pecado, da maldade na Babilônia, também foram 14. Então de Davi até a Babilônia mais 1.400 anos. Se nós levarmos em consideração os relatos da Babilônia até chegar a Jesus, a geração de Cristo, se passam aí mais 1.400 anos. Então a gente vai contar uma totalidade de 4.200 anos se passaram do tempo de Abraão até chegar o tempo de Jesus. E quando nós olhamos para nós, do tempo de Jesus até chegar aos nossos dias, já se passaram 2026 anos. Já se passou muito mais do que o tempo dos nossos pais e dos nossos antepassados. E quando nós olhamos dentro da geração de Cristo, mesmo já passando do tempo que passou a geração de Abraão, a geração de Davi, os que foram presos à Babilônia e voltaram, Deus já tem dado graça até demais para essa geração, porque se fosse levar o fio da espada, já era para essa geração ter acabado há 626 anos atrás. E olhando para essa questão de geração, a geração que nós estamos vivendo hoje é a última geração, segundo os estudiosos, porque é a geração Z. Então, a Kemily faz parte hoje da geração Z. Você sabia disso? A última geração. E por que a geração Z, pastor? Porque a geração Z é a primeira geração de Abraão até chegar a nós. A primeira geração que ela é 100% digital. Ela é uma geração que foi criada com a internet, com a informação, com o conhecimento. Então a geração de Kemily é a geração baseada no conhecimento humano,
que mais tem conhecimento das coisas. Mas essa geração que mais tem conhecimento é a geração que o Senhor diz que é imunda, que precisa ser lavada, e que muitos não foram lavados dos seus pecados. Quando você conversa, e quero saudar os irmãos que estão pelo YouTube também, Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quando você conversa com muita gente dessa geração, na faixa etária que você tem, muitos não querem nem saber da igreja, quanto mais da palavra, ou nem da palavra, quanto mais da igreja. Muitos não sabem o básico nas escrituras. Tem muitos até que abrem a boca e dizem: eu amo a Deus, mas como é que eu amo se eu maltrato? Como é que eu amo se eu não honro? Como é que eu amo se eu não guardo os seus mandamentos? Como é que eu amo se eu não obedeço a sua voz? Então nós vivemos em uma geração que, aos seus próprios olhos, ela se julga que não precisa de Deus. Acredito que você já tenha ouvido muitos dizerem: eu não preciso ir na igreja, eu não preciso de igreja, eu já sou a igreja, eu não preciso ir para um culto, eu não preciso, porque Deus já está comigo. Mas como Deus vai estar com alguém que não quer seu filho, que não quer a sua palavra, que não quer seus mandamentos? Recentemente a gente viu no carnaval a moça, eu digo viu porque está nas informações, não porque eu não tenho tempo, nem perco meu tempo de frente a uma televisão para assistir bloco de nada, um show de nada, eu não tenho tempo para isso. Mas passou em quase todas as mídias a moça fantasiada para ir para o carnaval, e ela disse: eu estava saindo um pouco nua mesmo, sem roupa, mas o Espírito Santo disse: vá para casa, bota uma roupinha melhor e venha pular carnaval. Olha só. E ela disse: eu vim porque Deus mandou dar uns pulinhos. Uma geração que não tem um pingo de vergonha de dizer que é Deus que está mandando, é Deus que está fazendo, é Deus que está isso, quando Deus nem a boca abriu. A gente vive uma geração que elas estão presas, muitos de nossos jovens presos no fumo, presos nas bebidas, presos na prostituição, presos nas drogas, presos nos caminhos que o mundo oferece, mas mesmo assim eles abrem a boca dizendo: eu ando certo, eu estou limpo. Quanto mais você prega, quanto mais você fala, quanto mais você insiste, é como se você estivesse dando um murro em ponta de faca. Mas deixando um pouco a geração que não quer Deus lá de fora, a geração Z que está aqui, a geração antes e a geração que é de nossos avós, quantos ainda não foram lavados dos pecados, limpos? Tem pessoa que está dentro da igreja e parece que a mente está bugada, não entende nada. É você pregando e a pessoa parece estar no mundo da lua. Parece que é como se você estivesse falando com as paredes, porque o diabo tapou os ouvidos dessa pessoa, o diabo cegou os olhos. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não ouçam a voz de Deus, não ouçam o Evangelho. Quando eu olho para a Bíblia vai nos falar, escute bem, de um homem que era guerreiro, respeitado no meio dos seus. Esse homem, ele era capitão do exército do rei da Síria. O nome desse homem, Naamã. Aonde quer que o rei da Síria mandasse Naamã, ele ia e vencia a batalha. Seus soldados olhavam para ele e sentiam vontade de ser igual a Naamã. Naamã era respeitado não só dentro do reinado da Síria, como pelos seus adversários. Mas Naamã, quando voltava para dentro de sua casa, quando ele não tinha ninguém colocando nele os olhos, a Bíblia vai dizer que ele tinha uma imundícia. Que imundícia era essa? Ele era leproso. Quem olhasse para Naamã dizia que ele era o cara, mas
quando Naamã chegava dentro de sua casa, que de fato ele se despia de suas vestes, que de fato ele tirava as máscaras, a Bíblia vai dizer que ele estava cheio de imundícia, lepra, pecado, maldade. Quando olhamos para esse texto, a gente começa a meditar o quão precisamos se voltar para Deus. A Bíblia vai falar dentro desse mesmo contexto, versículo 11, que há uma geração que amaldiçoa o pai, e essa mesma geração não bendiz a sua mãe. É a que nós estamos vivendo. Uma geração que pai e mãe pouco importa, mais vale a opinião do amigo, mais vale a opinião daquele que a pessoa segue pela rede social, mais vale a opinião do jogador famoso, do cantor famoso, do artista, do que a palavra do pai, a palavra da mãe, porque essa geração é uma geração que amaldiçoa o próprio pai e fala mal da própria mãe. Quando você conhece que está brigado com seu pai e com sua mãe? Eu vi esses dias o irmão falar que o filho está há 3 anos que não fala com ele. Eu vi ontem, eu não estou dizendo que o pai estivesse errado, ou estivesse certo, ele estava errado, ele violentava a filha dele, segundo o relato. E a menina não pensou 2 vezes, matou e disse: mãe, é o último abraço que eu vou lhe dar, porque eu vou matá-lo. E matou o pai. Estava numa reportagem ontem. Uma geração que muitas das vezes, tirando a parte essa questão do pai que era um psicopata, mas tem geração de filhos que o pai às vezes não tem nada a ver, mas eles desprezam. Se nós pararmos um pouco para falar dentro da própria igreja, outro dia a irmã estava fazendo um comentário, e eu acredito que esse comentário que a irmã estava fazendo se referia a ela própria, de ter ouvido da boca de um jovem que preferia a amizade do que o pai. E a irmã falou uma narrativa dizendo: quando teve problema, quem foi lá resolver o problema? Foi o amigo ou foi o pai? Então vivemos essa geração. Porém a Bíblia vai falar de algumas gerações, e eu quero trazer essas gerações à nossa memória até voltar para a geração de Jesus. A primeira geração que eu destaco é a de Noé. Há mais de 6.000 anos atrás, o mundo não tinha o que nós temos. Não tinha prédio, não tinha carro, não tinha essas coisas extravagantes que nós vemos. As pessoas eram da forma mais simples possível. Tinha as civilizações que desenvolviam suas riquezas, tinham, mas o avanço da geração que nós vivemos comparado com a geração de Noé, não tem nem como se fazer comparação. O mundo ainda estava se descobrindo, embora a Bíblia fale que era um número imenso de pessoas. Há quem diga que a mesma quantidade de pessoas na geração de Noé é a mesma quantidade que tem no dia de hoje, 8 bilhões de pessoas, mas isso só são conjecturas. Fato é que a Bíblia vai dizer que aquela geração começa a se corromper, e aquela geração se corrompe com maldade, aquela geração se corrompe com prostituição, aquela geração se corrompe na idolatria, aquela geração se corrompe fazendo coisas que Deus não se agrada, no assassinato, na morte. Aquela geração se corrompe porque os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens nascerem, tomaram para si. E Deus, quando olha do céu para a geração de Noé, Deus diz: eu me arrependo de ter feito um homem na face da terra. O meu coração pesou. A Bíblia diz que o coração do Senhor pesou, e ele se arrepende de ter feito homem e decide eliminar toda a vida. E por que, pastor, o senhor está falando da geração de Noé? Porque a Bíblia vai dizer em Mateus 24, a partir do verso 38,
que a comparação feita com a volta de Cristo nos dias que nós vivemos é com a geração de Noé. E assim como foi nos dias de Noé, que eles comiam, bebiam e casavam-se, assim também será na vinda do Filho do Homem. Eles vão comer, beber e casar, dar-se em casamento, e não vão perceber como a geração de Noé não percebeu quando a arca foi fechada e as águas do dilúvio vieram. Não vão perceber até que as nuvens sejam abertas, a igreja seja arrebatada e não tenha mais chance. Quando olhamos para gerações, ela vai nos falar muito. A Bíblia fala de diversas gerações e nós temos muito a aprender se nós não quisermos ver ou cair nas mesmas faltas que as gerações passadas. A Bíblia vai nos falar no livro de Juízes, capítulo de número 2, a partir do verso 10, que uma geração se levanta. E que geração é essa? Uma geração sem conhecimento de Deus. Uma geração que não ora, uma geração que não jejuma, uma geração que não lê Bíblia, uma geração que não quer compromisso nenhum com Deus. E a Bíblia vai dizer que a geração antiga vai sendo congregada, vai sendo morta, e os que vão se levantando de qualquer jeito. Olhando para essa geração no tempo de Josué, não é diferente no meu tempo e no seu. Uma geração que não tem conhecimento da palavra, uma geração de crentes que não sabe o Deus a quem serve. Estava hoje vendo um desenho de Balaão, impressionante, que o profeta está tão ganancioso, ele está tão voltado para o prêmio da injustiça, que Balaque manda chamá-lo e ele vai. Balaque oferece a ele dinheiro, oferece a ele terras, oferece a ele riqueza que homem algum poderia ter. E o que era que Balaque queria ouvir da boca de Balaão? Que ele amaldiçoasse o povo de Deus. No caminho antes de Balaque, de Balaão chegar até Balaque, o anjo do Senhor vai ao encontro dele. Ele está montado em uma jumenta, e o anjo fica na frente da jumenta por 3 vezes. A jumenta desvia o caminho, e o Balaão está tão cego que ele não consegue ver, ele não consegue sentir, ele não consegue perceber nada que vem de Deus, mas a jumenta percebe. É uma das cenas mais inusitadas da Bíblia, porque se nós pararmos para pensar, uma jumenta falando, eu mesmo, se eu visse um jumento falar, eu corria. Passar na rua, de repente, Deus não usa um jumento, mas usa um cachorro, e o cachorro lata e diga: tome vergonha, uau, uau, e você vai dizer: oxe, o que é isso? O cachorro latiu e falou. Eu correria. Quem é que não correria? A jumenta fala com Balaão. Balaão disse: por que você não está me obedecendo? A jumenta olha para ele e diz assim: quantas vezes eu te desobedeci? Ele disse: nenhuma. Quanto tempo você me monta? Muito tempo. E por que você está me desobedecendo agora? Ela disse: porque na minha frente tem um anjo, na minha frente está o anjo do Senhor, e ele está com a visão fechada. E a Bíblia vai dizer que o Senhor abre a visão, Balaão, ele vê o anjo com a espada na mão, e o anjo diz: eu não sei onde é que eu estou, eu não lhe mato agora. Eu estava meditando nesse estudo, nesse desenho hoje, assistindo em casa, e o Senhor disse: assim é meu povo, como um jumento, mas não como um jumento de uma manjedoura, mas como uma égua montês que não me conhece, porque o jumento conhece o seu dono. Isaías 1:3 fala sobre isso. O jumento sabe quem é seu dono, mas o povo de Deus não tem conhecimento do Senhor. O povo de Deus não conhece. Quantos crentes entra domingo, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e permanece com o mesmo espírito de mediocridade, com o mesmo espírito de egoísmo, com o mesmo espírito de não querer conhecimento da parte de Deus, porque eles dizem que não necessita. Necessitamos sim. O Senhor disse para o profeta Oséias: prossigamos, continuemos em conhecer o Senhor. O mesmo Deus vai falar para Oséias também: o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque muitos do povo de Deus não querem conhecimento. As pessoas, elas se escondem, elas
que não sei, de que não posso, de que não consigo, no lugar de cavar, de ir atrás, de buscar na fonte. Sempre há uma desculpa na boca do povo de Deus. Sempre tem uma palavra pronta para dizer: Senhor, eu sou um coitadinho, uma coitadinha de Marredeci, tenha pena de mim, porque eu não tenho conhecimento e vou morrer. Mas a Bíblia é clara para mim e para você. O Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, ele veio tabernacular comigo e com você. A palavra, o Deus vivo, falando na terra, desde o tempo de Cristo. A palavra fala de manhã, fala de tarde, fala de noite, fala em sonho, fala na palavra viva. E muitos não querem o conhecimento, muitos não querem ter conhecimento dele, do santo, do justo, do verdadeiro. Muitos não querem. E por que não querem, pastor? Porque é uma geração que não quer buscar a Deus. Tem crente que está em casa hoje porque o espírito da preguiça bateu, não é porque não quer vir, não. Não é porque está doente, não, é porque bateu o espírito da preguiça, não quer estar na casa de Deus, dá desculpa para tudo. Gente do céu, eu nunca vi um povo como o povo de Deus, como o brasileiro. A pessoa vai para o jogo de futebol, o cara está pulando, gritando o nome do Corinthians, dando pinote, pulando na arquibancada. É velho, é menino, é novo, é tudo, até menino de peito. Estou nem aí. Aí quando vai se vir a Deus, estou com dor no braço, estou com dor na perna, estou com dor no olho, estou com dor nisso, estou com dor naquilo, estou não sei o que, é o com dor. Sempre tem um impedimento. Se disser assim, você tem que sair 5 da manhã, não, 5 é tarde já. Você vai ter que sair 3 horas da manhã para fazer o cadastro, senão você não recebe. Menino, o cara sai num carro de mão arrastado, mas ele vai. Mas se disser, tem vigia, conta no dedo. A irmãzinha lá na igreja: pastor, eu não vou para a igreja porque eu não posso. Pode não, irmão. Eu venho lhe buscar de carro. Não quero não. Eu mando a irmã buscar, os obreiros buscar senhora de carro de mão também. Não quero não. É porque o meu carro é velho, o obreiro tem um carro mais novo, eu mando ele buscar, a senhora vai no ar-condicionado. Não quero não, pastor, porque eu não consigo andar. Ah, irmã, a senhora não consegue andar? Amém, tá certo. Bichinha. Aí naquela mesma semana teve o teste da prova de vida dela. E por incrível, a Bíblia diz que Deus não esconde de nós nada, a gente vê tudo. Essa água minha, né? Na hora que ela está saindo de casa, quem está passando, eu. A irmã que não podia andar estava lá, ligeirinha. Entrou dentro do carro, saiu do carro sem dificuldade. Então a desculpa não é porque não podia andar, porque carro foi oferecido. A desculpa é o quê? É uma geração que não quer ter conhecimento de Deus. Eu não estou falando em relação à irmã que já é idosa, mas tem gente que pensa que vai entrar no céu só porque os cabelos estão brancos. Vai não. Tem gente que pensa que vai entrar no céu só porque é obreiro. Vai não. Tem pessoas que pensam que vai entrar no céu porque é pastor, porque é filho de pastor, porque é mulher de pastor. Vai não. Tem muita gente nessa geração que está caminhando achando que está indo para o céu, e quando se deparar com a trombeta tocando, vai ficar na tribulação. E por que vai ficar, pastor? Simples, porque não foi lavado, nem lavado pelo sangue de Cristo. Eu vinha com a minha esposa falando agora no carro sobre alguns assuntos, e entre uns assuntos que nós estávamos falando é sobre pessoas que estão dentro da igreja e nunca mudaram o coração. Obstinado, orgulhoso, perverso. Tem crente, irmão, que não sabe perdoar não, sabia disso? Tem crente que tem um coração, me perdoe falar, pior que um coração de um cancão. Tá dizendo, rapaz, mas Deus não perdoa não. Perdoa não. Mas rapaz, então que Deus tu está servindo? Aqui Jesus tu serve.
Me diga, por favor, o que é que você está fazendo na igreja, se você é um cristão que não consegue ter o seu coração quebrantado, não consegue obedecer a voz do Senhor. Eu ontem ouvi uma mensagem e fiquei impactado com ela. Judas nunca chamou Jesus de Senhor. Judas nunca chamou para ele Jesus de Senhor. Judas chamava Jesus de Rabi, chamava Jesus de mestre, mas nunca chamou ele de Senhor. Porque Judas estava andando com Cristo não porque ele tinha ele como Senhor da sua vida. Judas andava com Cristo esperando uma oportunidade de se promover, uma oportunidade de ganhar dinheiro, uma oportunidade de se destacar. É assim que tem muitos crentes dentro da igreja que estão andando com Cristo não porque o amam, não porque realmente Ele é Senhor das suas vidas, mas porque eles querem uma oportunidade. É pelo que Jesus faz, não pelo que Ele é. E você vai ver que Judas nunca declarou isso, que Jesus é Senhor da sua vida. Quando nós aceitamos Cristo como Salvador e como Senhor da nossa vida, é Ele quem dita as regras, é Ele quem diz. Paulo, ele chega na igreja de Corinto, preste atenção, Paulo no capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo tem um problema sério naquela igreja, porque o filho tinha se deitado com a mulher de seu pai, uma profanação, um pecado gravíssimo. E Paulo no capítulo 5 de 1 Coríntios diz: olha, eu mesmo não estando convosco, já deixei determinada sentença, tire esse daí que está no meio de vocês e entrega ele para o Satanás, para que o diabo coma a sua carne e no final o Espírito possa ser salvo. O tempo passa e o mesmo Paulo que tinha mandado a igreja tirar, é o mesmo Paulo que lá no capítulo 2 de 2 Coríntios, Paulo ele vai dizer, a partir do verso 10, a quem perdoamos alguma coisa também eu perdoo, se é que tenho perdoado. E se faço, faço por amor de Cristo, por causa de Cristo. Paulo está dizendo, olha, em circunstâncias normais não era para perdoar, mas por causa de Jesus a gente perdoa. E Paulo vai dizer, sabe por que eu perdoo? Para que o diabo não me vença, para que Satanás não me trave. Tem um bocado de crente travado, porque o Senhor Jesus não é Senhor das suas vidas. Simples. Simples por isso. Botando culpa em todo mundo. É culpa de fulano, é culpa de ciclano. Ah, eu estou assim por causa de fulano, por causa de ciclano. Não, você está assim porque você não quer tirar a imundícia que está na sua vida. O pecado que está escondido, está guardado debaixo de 7 chaves, que talvez o irmão da esquerda, da direita não veja, mas Ele que é todo poderoso, que tem olhos como chama de fogo, Ele vê. Glória a Deus. Está vendo? Quando nós olhamos para a palavra, irmãos, a geração de Noé precisa ser tirada. Aí voltando agora para a nossa geração, a geração de Cristo. Jesus, quando vai falar da geração dele, Jesus não diz muita coisa boa não. Livro de Marcos 8,38, Jesus diz que a geração dele é má e adúltera. Jesus disse, a geração que está diante de mim, essa minha geração, Jesus está dizendo, olha, essa geração vai ter mais oportunidade que as outras, mas deixa eu dizer uma coisa, essa geração é perversa, é má. E ela tem ainda um agravante, é uma geração adúltera. Elas pecam, me traem na cara dura. A imundícia tem que sair de mim, tem que sair de vocês. Agora, olha o texto, eu não vou me prolongar. Verso 13. Há uma geração cujos olhos são altivos. Tem crente, irmão, que se pudesse voava, não pisava nem no chão. Porque a soberba, a arrogância, a prepotência, o eu, falar mais alto. Eu fico olhando, tem uns filhos, uma mãe que ainda diz que Deus fala e precisa ser lavado, que eu não vou falar com ninguém não, porque o meu Deus disse que eu não fosse. Olha, irmão, pensou? Deus disse a mim que é desse jeito, e a pessoa está ali com os olhos altivos. Tem uma geração que ela tem as suas pálpebras levantadas.
Sabe que é uma geração de pálpebras levantadas, uma geração que chora, mas ao mesmo tempo uma geração inflamada. O pastor, o irmão, o enviado de Deus não pode fazer nada, não pode pregar nada, que o irmão se inflama. Está falando de mim, está pregando sobre mim. Não, eu estou dizendo que você precisa tomar banho, eu preciso tomar banho. Nós precisamos nos limpar e tomar banho aonde, pastor? Na palavra viva e eficaz, na palavra que é uma palavra de dois gumes. A Bíblia diz que eu sou lavado pela palavra. A Bíblia diz que quando eu estou dando ouvido à palavra, o Espírito Santo está trabalhando dentro de mim. Jesus está agora ministrando, curando, e Nicodemos vem até ele dizendo: mestre, ninguém pode fazer o que tu faz se não for enviado de Deus. E Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, necessita para ti nascer de novo. Tu tem que nascer de novo. E aquele homem que tinha conhecimento da letra, mas não tinha intimidade com o Espírito, aquele homem diz: como é que eu posso nascer de novo sendo já velho? Como é que eu posso nascer de novo sendo velho? Jesus diz: Nicodemos, se tu não nascer da água e não nascer do Espírito, tu não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, da palavra, do Espírito, novo pensamento, nova maneira de pensar, de enxergar as coisas, nova criatura, um novo homem. O velho tem que ser enterrado. Mas a gente vê no meio dos crentes, irmãos, que não há limpeza. Jesus está dizendo: se lava, se limpa, se corrige através da minha palavra, porque eu estou voltando. Se Jesus romper esse céu nessa noite, quanto de nós sobe? Se Jesus chamar você hoje, se hoje for o teu último dia na terra, tu se encontra com Cristo ou tu vai para o inferno? Para onde tu vai? Se hoje for o teu último momento, porque tem pessoas que pensam que vai viver para sempre, e o Senhor está dizendo: tu tem limite aí na terra, tu tem dia e hora para sair, rapaz. E tem pessoas, irmãos, que por mais que você pregue, por mais que você fale, por mais que você mostre na Bíblia, elas sentem que até o Espírito da razão. Deixa eu dizer uma coisa para essa igreja nessa noite: a minha razão e a sua, ela morre, ela cai por terra diante da vontade, da palavra de Deus, diante do Deus vivo. É Ele quem dá a última palavra, é Ele quem diz a última palavra na minha vida e na sua, e nós temos que obedecer. Mas que desse povo, você já nasceu da água e do Espírito? Deus de fato opera na sua vida. Será que nós não precisamos tomar um banho na palavra de Deus hoje? Um banho nas águas do Espírito? Será que a gente não precisa ouvir a mensagem que foi dita para Naamã? Porque Naamã achava que dinheiro comprava tudo. Naamã achava que dinheiro podia comprar até a sua cura. Mas ele chega diante do profeta, o profeta nem atende. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não é obrigado a me atender, nem te atender na hora que a gente quer. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Naamã precisava ser confrontado, e o profeta disse: quer ser curado? Vai mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Quer ser curado? Bota sal nessas tuas feridas. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, luz do mundo. Que geração é essa, irmãos? Que cada dia que passa se esvazia do Senhor. Que geração é essa, igreja? Que perdeu o contato com o céu, que não ora mais. Não diga para mim não, diga para você qual foi o último dia que você orou. Dorme que chega a pipa. Assovia aí que dorme tanto que não sabe nem a hora mais que vai se acordar. E Jesus está dizendo: vai orar, rapaz, vai buscar minha presença. O mal dessa igreja de hoje, do século 21, é uma igreja que não ora. Porque se os crentes desse século orassem, a coisa é outra, irmão. É de contar nos dedos que é de oração, é de contar nos dedos, é de contar. Falta envolvimento com o céu, falta buscar intimidade. É uma igreja que tem oratória, é uma igreja que tem palavra bonita, mas é uma igreja que não está tendo unção, graça.
precisa ver o que a gente quer. Geração inflamada, pode pregar nada não. É a geração do magoado. Eu vi um dia um vídeo do gato tomando banho, o gato fazia magoou. A geração que é assim na igreja, magoou. Se o pastor falar de vestimento, o pastor já fica sendo não bom pastor. Se o pastor falar que a vaidade, se o pastor falar de dízimo e oferta, se o pastor falar de horário de culto, se o pastor falar de comprometimento, o pastor já não presta, porque o culto de hoje tem que ser o culto da chave, chave disso, chave daquilo, chave para lá. Aí é melhor não botar nem nome de pastor, botar nome de chaveiro. Ó, o chaveiro é o culto do chaveiro, porque tem que sair distribuindo chave. Se quiser receber um glória para Deus, é chave, é chave, é chave, é chave. E nós estamos vendo essa igreja cada vez mais carinho. Tem irmãos que parece que está o espírito do tantão nele, tão distante, não vê nada, não sente nada. Olha, irmão, às vezes me dá uma vontade de vir com umas bombas dentro do bolso. Dá, mas para que, pastor, o senhor quer bomba dentro do bolso? Não chegasse num culto, pegasse um irmão tantão, eu jogar bomba, pá! O que foi isso? Mataram um ali fora. Não, que essa guarda é tudo. Porque tem irmão que nunca até vem dormir dentro da igreja. Eu fico torcendo lá, falando sério, torcendo com o irmão que dorme que a cadeira quebra. Mas pastor, porque leva uma cadeira, porque ela não dorme mais nunca. Tem um jovem que chega, cochila, deita na cadeira, fica assim, ó, a boca aberta, e não tem a sorte de entrar um mosquito. Eu fico olhando assim, às vezes eu fico, mas rapaz, e só dorme no culto. Só dorme no culto. Essa geração que hoje vive nas igrejas, parece que não tem uma bexiga não, tem um tonel no lugar da bexiga, que na hora da palavra é no banheiro. É um mija terrível, é um bebê de água terrível na hora da palavra. E não é porque está com sede, não é porque está com vontade de urinar, é porque não quer prestar atenção na palavra para ser lavado. Glória a Deus. Por isso, geração que não gosta de tomar banho na palavra de Deus. E tem um bocado que não gosta de tomar banho nem de água de verdade, viu? Tem um bocado assim, está vendendo banho. Pastor, vou terminar, não vou passar das 9 não. A Bíblia vai dizer que uma geração cujos dentes são espada. Dá um Google para você ver. Dá um Google, que eu falo é na internet ou no YouTube. Vai nas redes sociais e dá uma olhada na geração que está se desfigurando. O cara botou uma ponta na cabeça, botou dente que nem dente de cachorro. A mulher botou uns bigodes e disse que se identificava com um rato. Botou uma orelha que nem orelha de rato para cima e disse: eu sou uma rata, se identifica com uma rata. Eu ri, eu botei até no grupo da igreja. A mulher pegou um Uber e chegou no Uber e disse: eu sou uma cachorra. Você é uma cachorra? Uma cachorra. Lá falando uma linguagem lá do outro país aí, eu achei um país aqui da América. É uma cachorra, é uma cachorra. Então, se tu é uma cachorra, tem que pegar um pé de cachorro. Eu vou para um encontro. Olha bem assim. O cara disse: não vai não, sai daqui. Pegou um copo d'água, vou jogar água no você. Sabe não? Uma mulher, irmão, vontade de dizer assim: toma vergonha, sujeita, uma falta de uma pisa boa. Se pegasse mesmo no trampo, se tivesse que trabalhar dentro de casa, se não tivesse auxílio de governo, bolsa disso, bolsa daquilo, bolsa da preguiça, bolsa do inferno, não tivesse essas bolsas tudinho, não ficava com esse espírito de doido, querendo ser sapo, querendo ser gato, querendo ser boi, querendo ser pato, querendo ser um bocado de coisa, querendo ser bicho. E querendo ser essas coisas com o quê? Com o meu dinheiro e o seu de imposto. Porque se fosse com o dinheiro do suor, de trabalho, esse povo não era assim. Uma geração que não quer saber de libertação de nada. Mulher camelo, mulher cavalo, mulher gato, mulher pato, mulher rato, homem. Olha, pensa num negócio terrível. Homem, cachorro, olha, irmão, que mundo nós estamos vivendo. Eu acho que Jesus veio na pandemia e a gente não viu. Morrendo tudinho, a gente está aqui agora na tribulação, está repreendido, meu pai.
Mas de 2020 para cá, irmão, esse povo ficou doido. Falando sério. O certo virou errado, o errado virou certo, a vergonheza, a promiscuidade, a falta de Deus é muito grande, irmão. A cachorrada está grande na terra. E não é só no meio dos ímpios, não, no meio dos crentes também. Falando, ou você fica assim, você diz, meu Deus, onde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar, irmão? E eu sei onde nós vamos parar, porque a Bíblia diz isso. Se não abrir o olho na boca da geena. Ai, mas o que é geena, pastor? Eu digo, é inferno. Geena, sepultura. Sepultura é inferno. A Bíblia diz que o rico morreu e foi sepultado. E lá no verso seguinte dizia, lá no inferno, tem gente, irmão, que está caminhando para o inferno a passos largos. Imagina. Antigamente a gente tinha medo das irmãs de cocó, de ciclo de oração. E não era medo porque as irmãs eram ruins, não. Era medo porque Deus revelava. Porque quando elas oravam, Deus mostrava. Hoje as irmãs de cocó estão tudo na musculação, na zumba, dançando. Não, mas não é, graças a Deus que não é todo mundo. Ainda tem umas que se salvam. Mas tá as irmãs aí, vai na internet, o negócio é sério. A coisa é séria. Já viu a música da cristã, a música da crente da perereca? Já ouviu? Já ouviu não? Está na internet. Meu Deus do céu, isso é na igreja, gente. Minha irmã, se tu está namorando, teu namorado quer não sei o que, diga para ele que a perereca é ungida, que não sei o que. Olha, meu irmão, isso é música cantada no meio do povo de Deus. Que a gente não via isso no passado. A gente está precisando de outro Martinho Lutero com urgência. É o sacanagem mesmo, irmão. Por quê? Mas por quê? Porque a igreja de Cristo hoje ela está mundanizada. A igreja participa do carnaval, a igreja participa da idolatria, a igreja come os pratos que o diabo oferece, a igreja está morta espiritualmente, a igreja está uma prostituta mor. É complicado. O Deus da igreja da atualidade não é Deus não, é Mamon. Essa é a verdade. Infelizmente, irmãos, esses dias tem que se cumprir. Eu não vou dizer nem infelizmente, vou mudar a palavra, felizmente, mas a gente se lamenta, mas tem que se cumprir esse dia porque está escrito. O amor vai esfriar, muitos vão deixar o caminho, irmão contra irmão, prostituição, espírito maligno ensinando nas igrejas, doutrina de demônio. Tudo é cumprimento da volta do Senhor Jesus e está tudo sendo esfregado na nossa cara todo santo dia. Nenhum ser humano vai dizer que foi pego de surpresa, nenhum. Porque os sinais que estão sendo dados, irmão, somente um louco não vê. Todo santo dia Jesus está falando com a sua igreja, todo santo dia, só não dá ouvido a Cristo quem não está com a sua vida no altar, o seu sensor espiritual ligado, porque Jesus fala, ele está falando, ele está dizendo, e a igreja está morta, dormindo. Uma geração cujos dentes são espadas, cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentro dos homens. Mas deixa eu terminar dizendo, no meio dessa geração, que a Bíblia diz que está imunda, tem os rabiscos. Oh Deus Santo, e ainda bem que você é rabisco, eu sou rabisco. Ainda bem que a gente é remanescente. Ainda bem, não se estranhe não ache ruim não quando alguém disser que você é crente quadrado. Bata no peito, dê glória a Deus e diga aleluia por ser quadrado, aleluia por manter os princípios,
Deus. Eu não sei se você é assim, mas eu sou. Eu digo todo dia que Deus me melhore. Tem coisas às vezes que eu não quero fazer, sabe? Tem umas pessoas que eu queria dar não, Kaique. Mas o Espírito que está dentro de mim diz assim: não faça isso. Insista mais um pouco. Tem gente que merece até que a gente vire as costas, irmã Fabrício. Mas o Espírito Santo diz assim: não faça. Permaneça na sua santidade, na sua essência. Porque quem está caído são eles, não é você. Mostre que você tem a minha vida, o meu Espírito dentro de você. Fácil não é. Se nós fôssemos olhar para as afrontas, eu tenho um monte de pastor amigo meu caído, sabe por quê? E eles são melhores do que eu, viu? Prega que eu já vim pregar, porque eu fico de boca aberta. Mas sabe por que estão caídos? Porque olharam para as afrontas. Porque eles deixaram o diabo tocar numa área que só quem pode tocar é Deus. O coração. Se tem uma área, eu vou dizer assim, alguém que é muito chacoalhado é pastor. Eu estava ontem. Foi ontem, meu Deus. Domingo. Hoje é quarta. Segunda. Hoje é terça, né? Já estou querendo. Dia 4, já está passando tão ligeiro, fique quietinho, né? Foi segunda, foi domingo. Foi domingo, meu Deus, sexta-feira. A pastora pregou lá na série. Eu estava, acho que eu tinha ido no banheiro. E o Senhor bradou no meu coração dizendo assim: o caminho é estreito. E no caminho estreito você vai ser muito afrontado. O salmista Davi, olha o que é que Davi vai falar. Eu guardei esse salmo, ia até pregar nele, mas deixa para um outro momento. Salmo rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Salmo 69, versículo 7. Olha o que Davi vai dizer. Salmo 69, 7. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto. E está dizendo: Deus, por amor de ti eu suporto as afrontas. Se você é crente e quer andar no caminho estreito, se prepare para ser ofendido. Se não for dentro de casa, é na igreja. Se não for na igreja, é na rua. Mas é ofendido. E se você não tiver liberto em Cristo, as ofensas lhe travam. Às vezes você vai ouvir coisas que a gente não merece. E cabe a mim e a você ficar preso nessas coisas ou não. Por isso que eu faço isso comigo. Eu deixo aquilo que para trás fica. Porque eu tenho um alvo, igual Paulo, em Cristo. Ah, pastor, aquela coisa que eu fiz aqui, não, fique em paz. Já passou. Ah, porque fulano falou isso lá em 2021. Eu estou aqui em 2026, preso com algo de 2021. Poxa, está repreendido no nome de Jesus Cristo. Eu não levo o que aconteceu no dia 24 para o dia 25. Vou levar 5 anos de glória. Afronta, eu estou aqui porque o fulano no dia tal, ano tal, me disse assim, assado, cru cozinhado. Meu irmão, a vida é muito curta para a gente ficar perdendo tempo com essas coisas. O céu é muito mais valioso. Provérbios 19, verso 11 diz que o sábio passa por cima das afrontas. O sábio passa por cima das afrontas e vai vivendo
e vai crescendo e vai avançando. Eu me lembro, a minha tia criava peru, não sei se alguém já criou peru aqui, alguém já criou peru? A irmã criou peru. E eu começava a falar, é peru, e o peru morre de véspera, né? Não é para ter noção do peru. Mas eu me lembrava da zoada do peru. A gente tem que ser igual aqueles, o patinho feio, né? Vai crescendo e vai ficando bonito. A minha tia tinha um peru e eu ficava gritando para o peru, canta peru! Aí eu fazia as presepadas, né? A gente tem que ser igual um patinho feio. Um brecha e vai crescendo. Não vai dar para nada e vai crescendo, vai avançando, vai até chegar o dia perfeito de Jesus na nossa vida. Se eu for parar e você for parar para olhar para frente, a gente não vai passar na porta, que ela é estreitinha demais. Tem caminho que você vai passar e o anjo está lá na porta, lá dizendo aí, vai passar porque vou. Está com ódio no coração, está com mal, ressentimento, se for, não passa não. Você tem que passar, vazio. Tem locais espirituais, eu digo por experiência, que você nem passa em pé, nem de banda, passa de joelho. De tão estreito que é. A salvação é muito mais importante. Por isso que eu digo, Senhor, quer falar comigo? Fala, usa quem o Senhor quiser. Outro dia chegou um jovem lá da igreja e disse, pastor, Deus disse a mim que o senhor tem que tosquear as ovelhas. Eu digo, mas está dizendo que é para tosquear, vamos embora. Eu peguei no outro culto e digo, bora, pá. Falta tosquear a mão um pouquinho. Imagina. Você acredita que tem crente que acha que não deve vir por culto de ensinamento? Irmão, os cultos que eu mais amo é a doutrina. Porque nos mostra onde é que eu preciso mudar. Será que você não precisa mudar o comportamento como esposa, como marido, como filho, como mãe, como servo? Será que não tem algo na minha vida? Será que eu de repente eu não estou na igreja com o espírito tão distante que eu preciso mudar? Ou vai esperar a trombeta tocar e vai dizer, que toque é esse? É o grilo. Ficar. Porque está desligado de tudo. E a Bíblia é clara, irmão. Ó, deixa eu ler e eu termino já, 9 em ponto. Eclesiastes. É bem pertinho onde nós estávamos, 8. Não tem nem como esquecer esse texto, porque ele é o mesmo capítulo, o mesmo versículo, 8:8. Ó, escute bem. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito. Nenhum de nós pode dizer assim, meu Espírito vai ficar de mim, só sai quando eu quiser. Não, Deus pode puxar o cordão e eu nesse momento me apresentar a Ele ou você. A gente não sabe o dia que vai morrer. Podemos viver mais 100 anos e podemos viver mais 1 hora ou 1 minuto. Nenhum homem tem poder sobre o Espírito, domínio sobre o Espírito para retê-lo. Nem tampouco tem poder sobre o dia da morte. Como também não há licença. Ó. Não há licença nesta peleja. Nem tampouco a impiedade ela livrará os ímpios. Não há licença. Velho, novo, idoso, criança, mulher, homem. O diabo pode pegar qualquer um. Assim de bobeira. É uma luta. Jesus disse, por amor dele nós somos entregues à morte todo dia. Todo santo dia Satanás prepara projeto contra a minha vida e a sua. Todo santo dia. Ó, pense numa coisa, se tem algo que a gente possa dizer que o diabo ele é bom, é que o infeliz não desiste. Todo santo dia. Você não pensa, eu vou jejuar 1 mês e vou ficar isento. Não vai. Porque todo santo dia eu e você precisa ser lavado. Todo santo dia eu e você precisa ir para os pés de Cristo. Todo santo dia eu e você precisamos do Espírito Santo. Todo santo dia o pecado está batendo na minha porta, na sua, dizendo assim, estou aqui.
e se nós não vigiarmos, cai. Eu prego há quase 20 anos. Tem uma pregação que dá para encher um baldinho de pregação. Já teve texto que eu já preguei de um jeito, preguei de outro, porque a palavra de Deus se renova. E posso dizer sem nenhuma soberba, eu ainda não sei de nada, estou aprendendo. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. E sabe o que é mais interessante no reino de Deus? Deus não usa grandão para nos ensinar, não, nos ensina com os pequenininhos. Já para botar a gente no lugar, fazer assim, você se oriente, que você não passa de barro. Então nessa noite eu deixo essa palavra para essa igreja. Santifica a tua vida enquanto é tempo, se lava. Ó Senhor, eu preciso mudar, precisa ser renovado, precisa. Semana passada eu preguei, eu vou trazer essa doutrina aqui no próximo culto. Eu preguei sobre afiar o machado. Ei, o teu machado espiritual, que ele tem que estar afiado, para que eu e você vença a batalha. Sabe o que é muitas das vezes afiar o machado? Se renovar em Deus. Senhor, me renova. Eu não sei se velho antiquado, esse João chato. Eu não sei se mesmo crente, me renova. Alarga as minhas tendas. Seja diferente comigo. Abre a minha mente. Fala no meu espírito. Temos que ser renovados. E só quem nos renova é Deus. Porque principalmente no dia de hoje, se você não vigiar, se eu não vigiar, os nossos próprios nos travam. Vou falar o que eu já ouvi só dos meus. Só essa semana eu estava travado, se sentindo o menorzinho. Eu não. Eu tenho Jesus. E Deus já no controle da nossa vida. Amém, irmão? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Já deu 9 horas, está na hora de criança dormir, né? É forte, né, irmão? O povo de Deus dorme cedo. Senhor Deus e Pai poderoso e santo, Senhor, graças te damos por esta noite de palavra, de doutrina, de ensinamento. Nos lava com teu Espírito, nos lava com teu sangue, com a tua palavra. Senhor da glória, meu Pai, muitos acham que não precisam ser lavados, mas nós, Pai, temos prazer. Meu Pai, nos alegramos em ser lavados no sangue carmesim de Jesus, porque somente Ele pode tirar nossas manchas, nossos pecados, nossas máculas, ó Deus. Meu Pai, leva em paz a tua igreja, leva em paz teu povo, Pai, nesta noite, e que a tua palavra produza o efeito no coração dos teus servos. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, assim te dando graças. Amém e graças a Deus. Antes de dar a bênção, sexta e sábado nós estamos completando um ano. E não é um chamado, não, é uma ordem. Vocês têm que estar lá conosco. É 14 anos de igreja. A van vai estar saindo aqui. Aí que sabe onde é que pega a van, vocês sabem. É 14 anos, não foram fáceis. Mas lá na sexta-feira sou eu pregando. E eu tenho certeza que você vai sair do culto impactado. Não por causa de mim, é porque o Espírito já deu a palavra. O tema é o tempo não nos destruiu, né? O tempo nos deixou forte. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muita guerra, muita luta, muita peleja foi, mas o Senhor segurou na mão. Você vai perder não, você vai chegar do outro lado. A vitória, né, irmão Fabrício? Quanta guerra já passou, mas o Senhor segurando na mão. Você vai chegar lá do outro lado, filha. Glória a Deus. Quantos de repente pensaram que iriam durar mais e nem estão aqui vivos, e a senhora está aí de pé. Então sábado é sexta e sábado, vão se alegrar conosco, receber um abraço santo lá de toda a igreja. Vocês estão intimados a estar lá, como foi dito aqui no começo do culto. Se preocupe com multidão não. Onde tiver 2 ou 3, eu só faço questão de uma coisa, escute bem: tem que ser 2 ou 3 ousados, 2 ou 3 cheios do Espírito, 2 ou 3 que não se cala, 2 ou 3 cheios da palavra, 2 ou 3 cheios da unção, porque onde tiver 2 ou 3 clamando o nome do Deus vivo, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que fique de pé, porque onde tem crente fiel
agir de Deus, de mover do Deus Santo. Oh glória, abra vossas mãos, que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, Ele levante o teu rosto e também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com toda a igreja, e a igreja diz amém. Amém. A paz do Senhor até sexta-feira, no nome de Jesus. As pernas aqui.